Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao 17. Depois, você prepare Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 34. E a mesma história da cura da sogra de Pedro em Lucas, capítulo 4, versículo 38 ao 41. Dito isso, façamos a leitura. Mateus 8,14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu, identificou a sogra deste jazendo com febre. Mateus capítulo 8, ainda, isso, até o 17. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Agora Marcos, capítulo 1, 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. Olha que detalhe. E a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios porque o conheciam. Encerrando agora a leitura, Lucas 4, 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre. Perceba que Lucas é médico, e ele dá um detalhe maior aqui, era muita febre. E rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, los traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Obrigado, ocupe o seu assento, sempre exaltando aquele que é digno. O ministério do nosso Salvador Jesus Cristo, de fato e verdade, foi um ministério de grande poder, de demonstração do Espírito e de poder. Ele mesmo diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Deus me ungiu para pregar, curar, libertar, soltar aqueles que estão no cativeiro, dar vista aos cegos. A cura divina estava de fato intrínseca ao ministério do Senhor Jesus Cristo, até porque ele não é só o salvador da alma, ele também é o médico do nosso corpo. Porque se você vê os evangelhos, todos os registros de cura que Jesus fez, você vai perceber que ele tocou em todas as partes do corpo humano, quer seja na pele do leproso, quer seja na mão, quer seja nas pernas do paralítico, quer seja no ouvido do surdo, na boca do mudo e assim por diante. E por que Jesus curava as pessoas? Porque isso fazia parte
da manifestação da sua salvação e do seu poder. E é claro que cada cura que Jesus efetuou traz uma pedagogia, uma lição de extrema relevância e importância para nós. E essa história aqui da sogra de Pedro, além de ser uma tremenda de uma manifestação de poder, de cura, nós temos também nesse texto uma visão missional, uma visão missionária da igreja, que Jesus quer que a igreja assim o faça. Até porque, quando nós lemos o livro de Atos, no registro que Lucas faz, ele diz: eu fiz o primeiro tratado, se tratando do evangelho que leva o seu nome, Lucas, fiz o primeiro tratado acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, dando a entender nesse texto que a igreja, ela tem como objetivo, como missão do Senhor, dar sequência àquilo que Jesus começou. Assim como Jesus curava os enfermos, libertava os oprimidos, anunciava o reino de Deus, esta também deve ser a caminhada da igreja aqui na terra. Uma vez já falei com vocês aqui sobre isso, que o propósito de Deus não é só nos salvar, porque se o propósito de Deus fosse só nos salvar, a partir do momento que você entregasse a sua vida para Cristo, você ali recebesse como Senhor e Salvador da sua vida, fosse regenerado, fosse selado pelo Espírito, passado a ser casa, morada de Deus, e então, a partir do momento que você fosse regenerado, o Senhor já ia te levando para o céu, já ia me levando para a eternidade. Então, por que quando o Senhor nos alcança, Ele já de imediato não nos leva para a eternidade? Porque Ele tem um chamado conosco, porque Ele tem um propósito conosco aqui nessa terra. E o propósito de Deus para nós aqui nessa terra não é simplesmente aquela questão: eu venho semanalmente, eu venho aqui, ouço uma palavra, volto para casa. Não é isso, não é esse tipo de vida, esse tipo de relacionamento que Jesus ele tem para com a sua igreja. Até porque o que está reservado para nós é aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem ainda penetrou ao coração do homem. É tudo isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nós não podemos nos acostumar com a vida aqui na terra. Nós temos que ter uma visão do reino, uma visão do céu, uma visão da eternidade, uma visão de que eu estou aqui porque Deus tem algo comigo nessa terra. A vida aqui é passageira, eu não posso me acomodar com as coisas dessa vida, eu não posso colocar o meu coração nas coisas dessa terra. E dizendo isso, é claro, isso não impede de você ter uma vida bem sucedida, ter um trabalho bem sucedido, mas o que eu quero que você entenda é que tudo que você faz, tudo que você coloca a mão, Deus tem um interesse, fazer isso ser um canal de bênção para alcançar pessoas, para tocar pessoas. Pois bem, agora entrando nesse texto, você perceba que o texto sagrado diz nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, você já sabe que sinótico, porque eles têm um sentido de uma mesma visão, porque as histórias neles se repetem, ok? E cada um deixa um detalhe aqui importante, por isso que eu fiz questão de fazer a leitura. Agora, Jesus está sendo convidado, depois de um culto em uma sinagoga, Jesus está sendo convidado a ir à casa de Pedro. E o texto sagrado diz que quando ele chega na casa de Pedro, Marcos faz esse maravilhoso registro, que quando ele chega, havia um problema dentro da casa dele, que no caso, a sogra dele estava acamada, estava com uma febre muito alta, diz Lucas, e quando o texto diz que ela estava deitada com febre, o texto quer dizer, é uma palavra muito forte que é usada no grego, que é balo, é como se a febre jogasse ela. Naquela época, acredita-se que eles acreditavam que a febre era uma doença. Na verdade, hoje nós sabemos que não é, né? É uma manifestação de alguma infecção,
de forma simplificada, dizendo para os irmãos, algo que está de errado no interior da pessoa, no organismo da pessoa, e aí então se manifesta aquela febre. E ela estava jogada, como que alguém que verdadeiramente foi vencida por aquela enfermidade, por aquela doença. E ali, esse era o estado que ela estava. E agora, quando Jesus colocou a planta dos pés ali naquela casa, a primeira coisa que fizeram, já notificaram a Jesus, já disseram para Jesus: tem alguém aqui dentro desta casa que está doente, tem alguém aqui dentro desta casa que está acamado, está dentro da casa, mas está enfermo, está dentro da casa, mas está deitado, está dentro da casa, mas não está bem. Então veja só como é importante, primeiro, nós identificarmos aqui doença. E eu quero trazer, embora essa doença aqui era física mesmo, e é alguém que estava aqui literalmente acamado, eu quero trazer esta mensagem mais do ponto de vista espiritual, onde nós podemos perceber que existem pessoas que estão aqui, faz parte do corpo de Cristo, você é membro, é batizado, desceu as águas, toma a Santa Ceia, etc, etc, mas é possível, e eu digo com toda certeza, existem alguns que estão aqui, estão dentro da casa, Jesus está na casa, mas esta pessoa ainda está doente, esta pessoa está enferma, porque lhe impede de ela verdadeiramente, o que impedia desta mulher servir, o que impedia desta mulher ser útil na casa, aquela doença. Então nós percebemos que quando alguém não está bem espiritualmente, esta pessoa muitas vezes está na casa, ela muitas vezes consegue até chegar na casa, mas você percebe que ela não consegue ter ação, ela não consegue ter uma movimentação, ela não consegue progredir. Por quê? Porque há algo que não está bem, há algo na vida desta pessoa que está deixando ela num estado febril, há uma situação que está deixando esta pessoa acamada. E aí onde a igreja tem que entender, nós fazemos parte de um corpo. Perceba, se um dedo da mão sofre uma fratura, não é só o dedo que vai sentir a dor, não é só o dedo que vai sofrer, todo o corpo sente a dor. Quando alguém tem dor de ouvido, eu estou falando porque eu já tive isso quando mais novo, essa questão de piscina aí, meu Deus, que dor terrível que é a dor de ouvido. Não pega só o ouvido não, o corpo inteiro padece, é uma dor terrível, terrível, terrível. Então veja, por causa de um membro que estava doente, então todo o corpo começou a padecer. E eu tenho andado percebendo por uma visão de Deus, por uma visão espiritual, que existem pessoas que estão assim. E muitas vezes, perceba só, existe uma parte do corpo que está doente, e por aquela parte do corpo está danificada, ela está doente. O que acontece? Ela não está funcionando bem, mas tem uma parte do corpo que está legal, mas está sendo prejudicada por aquela parte que está enferma. E aí o que acontece? Aquela parte boa dá lugar para quê? Para ir no médico e ser medicada. Aquela parte que está boa recebe, por exemplo, uma aplicação de uma injeção, mas ela está boa, e por que ela tem que tomar? É para poder alcançar aquela que está doente, é para poder alcançar aquela que está enferma. Não entendi, pastor, qual é o ponto de vista? Vai entender agora. Muitas vezes você está bem espiritualmente, você está andando como Deus quer que você anda, você é um intercessor da obra, você é alguém fiel, você é um crente firme, você verdadeiramente caminha de uma maneira que Deus se agrada de você, e você verdadeiramente sabe que está fazendo a vontade de Deus, mas por outro lado, tem alguém que só anda empurrando a vida espiritual com a barriga, sem força, sem ânimo, e muitas vezes vem empurrado, vem se arrastando. E aí o que nós temos que fazer? Temos que abrir para o Senhor espaço no nosso coração, e muitas vezes nós levamos uma injeção, a bezetacil espiritual,
no lugar dessas pessoas que estão doentes. Para quê? Para que Deus levante elas. É por isso que alguns carregam um peso maior, muitas vezes alguns carregam umas dificuldades a mais dentro desse ponto de vista congregacional, mas é pelo bem comum, é para que o Senhor desperte, é para que o Senhor alcance, é para que o Senhor resgate naqueles que estão enfermos, que estão doentes. Você pode ver isso na tua própria casa. Muitas vezes você é o lado bom, você busca, você persevera, você está na brecha, aí você tem que ficar todo o tempo, faz isso, faz aquilo. Eu vejo que você não está tendo comunhão com Deus, você não tem devocional, você não tem tempo para Deus, e aí você fica carregando aquele peso, aí você fica tomando aquelas pancadas espirituais muitas vezes. Para quê? Até que aquela pessoa ali venha se recuperar. Mas como que começa uma recuperação de um membro doente? Orando por ele. O texto está claro aqui: alguém rogou por ela, alguém rogou por ela, alguém viu que ela estava doente. Primeiro não foi Jesus que viu que ela estava doente, veja, é quem está do lado de dentro da casa, falou: Senhor, a sogra de Pedro, e deu o nome ainda, está vendo só? Quando intercederes, intercedas pelo nome. Chame alguém pelo nome. Você sabe que aquela pessoa, você vê ele caminhando, não dá fruto, não tem uma vida fervorosa, é meio apagado espiritualmente. Ora por ele, clama aos céus, fala: Deus, faz uma obra, chacoalha ele. Você pode fazer isso pela tua esposa, pode fazer isso pelo teu marido, pode fazer isso pelos teus filhos, pode fazer isso pelos teus pais. Identificou que algo não está legal, que ele está caminhando uma vida xoxa, aquela vida apática, aquela letargia espiritual, uma preguiça, tudo que envolve as coisas espirituais. Ele não tem ânimo, ele não tem prazer, ele não tem aquela ambição de chegar em algum lugar, em ter conquistas espirituais, em avançar na vida espiritual. Isso é uma lástima, isso é uma contradição no meu ministério. Quando eu vejo essas coisas, eu falo: meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu já vou para o joelho, já vou para a oração e começo a dizer: dá uma carga de ânimo ali, Senhor, vai ressuscitando aquela alma ali, vai colocando ele para cima, dá ânimo, dá coragem, Senhor. E aí nós temos que orar, entende? Não adianta só chegarmos e identificarmos que tem um problema. A gente vê, tem pessoa que não consegue, está 30 anos na igreja, não consegue nem ser dizimista. Aí o que você faz? Você clama ao Deus do céu. Está 50 anos, isso aqui eu estou usando uma hipérbole, está 50 anos na igreja, até hoje não aprendeu a congregar. Aí o que você faz? Você vai com paciência, vai colocando diante do Senhor e vai usando as ferramentas que Deus tem nos dado. A primeira dela aqui é essa: orar por esta pessoa que está debilitada, orar por esta pessoa que não está bem. Agora, quando eles intercederam por ela, o que aconteceu? Jesus foi até ela. Quando eles oram e rogaram por ela, diz o texto, e aí Jesus vai direto ao encontro, e o texto diz: e Jesus viu-a. E Jesus analisou-a, porque quando você coloca alguém em oração, coloca ela como alvo das mãos do Senhor. Eu vou repetir isso aqui: quando você ora por alguém, essa pessoa passa a ser um alvo de Deus, e Deus não erra o seu alvo, Deus não erra. Então continua orando por esta pessoa. Às vezes essa pessoa está apática espiritualmente, às vezes essa pessoa até mesmo da tua própria casa está te dando um trabalho, mas continua orando por ela. Jesus vai ao encontro desta pessoa. Aleluia, louvado seja Deus. E aí diz o texto, é lindo, o texto de Mateus deixa bem claro aqui. Diz que Jesus, entrando na casa, a viu. Jesus viu o estado dela. Jesus analisou. Você sabe que Jesus conhece o diagnóstico de todos nós que estamos aqui? De modo geral, Jesus conhece o diagnóstico desta igreja. Por isso que ele falou para João: pega aí as cartas e escreve para a igreja de Éfeso, escreve para a igreja de Esmina, escreve para a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e também de Laodiceia. Jesus não falou tudo o que estava acontecendo com aquelas igrejas? Por exemplo, falou dos pontos positivos
Nós falou para Éfeso: eu sei o teu diagnóstico, você abandonaste o primeiro amor, você deixou de lado a chama acesa, você faz, mas faz sem amor, você faz, mas o seu coração não queima mais, então precisa se arrepender. Jesus olha para a igreja de Esmina, eles diziam: nós somos um povo pobre, fecharam as portas para nós, o imperador está nos perseguindo, as pessoas não querem nos dar trabalho, e aí eles estavam com falta de recurso material. Mas Jesus falou para aquela igreja: vocês pensam que são pobres, mas eu digo, tu és rica, Esmina. Olha lá, Jesus estava dizendo para eles que a riqueza que eles carregavam era maior do que a dificuldade que eles estavam passando. Aí para a igreja de Pérgamo, enfim, e ele analisou, não vou dar detalhes aqui, né, porque não vem a questão hoje, mas então ele sabe diagnosticar. E hoje, nesta noite, Jesus sabe, Ele está aqui no nosso meio, Jesus está aqui nesta casa. Eu quero que você saiba, em o nome do Senhor, Ele está aqui, está analisando a cada mente, está analisando o coração. Ele sabe a pessoa que entra aqui e sai do mesmo jeito. Ele sabe a pessoa entrou aqui seca, vai sair vazia, se assim o quiser. Ele sabe que aquela pessoa que entrou e nunca muda aquele jeito de ser, nunca muda aquela mania, nunca muda aquele comportamento, nunca sai daquela mesmice. Ele sabe, Ele está aqui, mas Ele está diagnosticando. E eu tenho uma boa notícia: é para curar, é para curar, é para curar. Então Jesus está vendo aquele que está sofrendo na alma. Jesus está aqui nesta noite vendo aquele que está sofrendo retaliação, porque quando a luta vem de fora, ainda você, poxa vida, vem de fora até, aí você já até, né, já está até meio que sabendo da situação, mas quando a luta é do lado de dentro, isso machuca demais, machuca, é doído, e Jesus está vendo tudo isso que você está passando, porque Timóteo mesmo, ele vivia luta por fora, perseguição do império, e luta pelo lado de dentro. As pessoas menosprezavam ele por causa da sua pouca idade, e também os falsos profetas queriam diminuir ele ali, e ele foi esfriando, até que Paulo falou para ele: rapaz, você tem que despertar o dom de Deus na sua vida, você não pode ficar frio desse jeito, você não pode deixar de dar lugar para Deus desse jeito, você tem que se posicionar, meu filho, você tem que se levantar. Agora o que me chama a atenção, vamos lá, olha que coisa linda. Jesus então está na casa, alguém ora ao Senhor, veja lá, alguém ora e fala: Senhor, olha, tal pessoa está acamada, a sogra de Pedro está doente, e agora o Senhor entra ali, e o Senhor vai direto naquela pessoa doente. Olha, o Senhor vai direto naquela pessoa que estava enferma, o Senhor vai direto naquela pessoa que estava com problema. E o detalhe é que ele sabia o diagnóstico daquela mulher, ele sabia o que de fato estava deixando ela, porque alguém só falou: Senhor, rogaram por ela, mas ninguém falou mais nada, só falaram que ela não estava bem, e ele chegou e ele viu o que era, ele viu o que era. Muitos não podiam saber o que deixava ela naquele estado, mas o Senhor sabia. E eu quero dizer para você em alto e bom som: eu não sei o que te desmotivou, eu não sei o que te deixou para baixo, eu não sei esse abatimento profundo que você anda vivendo, eu não sei, mas eu posso te afirmar que o Senhor sabe. E o Senhor nesta noite, Ele não vai remediar, o Senhor vai direto na raiz do problema. Eita! Porque escute, remediar, eu né, pai de 3 crianças, eu sei muito bem do que eu vou falar. Muitas vezes eu já vi minha esposa, meu Deus, já vi minha esposa dando aula até para pediatra, de tão que ela está craque no negócio. Estou falando, deu aula para pediatra, o pediatra pegou e falou: parabéns, viu? Não sei nem para que você veio aqui, você já mesmo já sabe fazer o trabalho. Mas escute, eu já vi minhas crianças, depois foi diagnosticado, mas estava infecção de ouvido, ou a questão muitas vezes a Sofia da alergia. Aí vai lá, a febre vem, começa a queimar de febre. Se ela vai lá e dá aquele remédio de febre
o que acontece? Se não tratar da enfermidade, da raiz, aquela febre passa o efeito do remédio, a febre faz o quê? Volta. Aí você tem que tomar, remediar, dar o remédio. Mas o que acontece se não tratar a infecção? A febre volta. Por isso que eu estou dizendo, existem pessoas que estão remediando. Eles estão usando a palavra como um remédio, mas só para fazer o efeito, só na parte do culto, aí faz um efeito, aí ele se sente bom. Mas tem gente que não está sendo curada. Aí está indo para casa, é a mesma murmuração, é o mesmo vício, é o mesmo costume frio. Só que aqui o Jesus de Nazaré, o Jesus, o Filho de Deus, o Jesus, o nosso Deus, Ele está aqui dizendo: eu vi, eu sei o teu diagnóstico, eu sei o que tem causado esse problema em você, e eu estou aqui para trocar na raiz deste problema e estabelecer a cura sobre a sua vida. Esta noite o Senhor não quer remediar para que essa situação vá e volte, ou seja, muita oscilação espiritual. Nós temos que repudiar esta oscilação espiritual que alguns vivem, nunca conseguem se manter, sabe, na graça do Senhor, caminhando, porque o grande segredo da vida cristã é a permanência, porque na caminhada cristã, tem dia que você vai chorar, tem dia que você vai chorar muito, tem dia que você vai soluçar de chorar, mas tem dia que vai ser melhor, tem dia que você vai sorrir, tem dia que você vai se alegrar, tem dia que você vai saltar. Então, esses dias variados, dias que as coisas não estão tão boas, tem dias que está maravilhosa, mas qual que é o segredo da vida cristã? É permanecer em Deus, permanecer na presença do Senhor, indiferente do tempo que nós estamos vivendo. O problema é que as pessoas estão só se remediando e não estão tratando da raiz do problema. Aí toma o dipirona, não é isso? Aí toma o dipirona, aí dura um pouco, só o efeito do remédio. É forte demais, isso é simples, mas ao mesmo tempo forte. Aí passou o efeito do remédio, aí ele sente aquela mesma dor. Por quê? Porque não tratou da infecção, porque não tratou no profundo do jeito que está aí. Mas o Jesus, o Todo-Poderoso, ele entrou na casa, e ele identificou, e ele sabe onde está este problema. Agora veja que coisa maravilhosa o que o texto sagrado nos diz. Marcos 1:31, o texto, eu vou usar esse texto, o texto diz assim, e tomou-a pela mão e a levantou. Veja, ela levantou com as próprias forças? Não. Olha lá. Primeiro, vamos com calma, né? Que eu fui muito adiante, Então, chegando-se a ela. Primeiro ponto, olha o que ele fez. Chegando-se a ela. Jesus está chamando a sua igreja para a intimidade. Jesus está chamando a sua igreja para a intimidade. Esse chegando-se aqui, escute o que eu vou falar. Em alguns contextos, essa palavra em grego, proseromai, essa palavra é usada para falar de intimidade de marido e mulher. Aqui o contexto é esse mesmo, se aproximar, bem perto, né? Mas estou dizendo, em alguns contextos essa palavra chegava até a usar para falar de relacionamento de marido e mulher. Então, trazendo para o ponto de vista espiritual, olha só, Jesus, olha o que Jesus está dizendo: através de você se aproximar de mim, você vai ser curado. Através da intimidade comigo, eu vou te sarar, eu vou te... Então Jesus está querendo proximidade. O que é? Agora aqui é uma retórica. O que é que tem te afastado? O que é que, primeiro, tem te deixado doente? Segundo, o que é que tem te deixado longe do Senhor? Faça uma análise aí agora no seu interior. Faça uma análise, faça um escrutínio de você mesmo e comece a analisar. Começa a ver, Senhor, o que está me afastando de Ti? O que está me deixando doente e cada vez mais longe do Senhor, dos seus propósitos? Então, é uma noite de uma avaliação,
E agora veja, então Jesus, através de uma oração, de uma intercessão, Jesus chega àquela mulher. E o que Jesus faz? Tomando-a pela mão. Tomando-a pela mão e a levantou-a. Como que querendo dizer para ela, você não conseguiria sair desse abismo que você entrou. Você sozinha não conseguiria sair dessa frieza que você entrou. Você já não ora mais como orava. Você não mais consagra como consagrava. Você não cultua com aquela alegria que você cultuava. Você já não tem mais prazer na minha presença como você tinha. Você já não é mais tão quebrantado como você era. Qualquer coisa você chorava. Qualquer coisa você se derramava. E agora a enfermidade, agora a distância que você está de mim, fez com que você fosse se acamando, adoecendo. Mas aqui, nesta noite, o Senhor, de forma muito específica, vai estender a sua mão poderosa. Sabe o que me chama a atenção no texto? Aqui tomou-a pela mão. Isso aqui é muito forte, é um texto que diga agarrar. É pegar com força. Jesus não só tocou na mão dela, Jesus pegou nela. É toque. É toque. Você já sentiu pele na pele, meu bem? É isso que o texto está dizendo. Olha, ele tocou. É você sentir. É toque nele. Entende? É tocar. É sentir, ser sentido. E ele pega com força. Ele agarra ela com força. Ele estende a mão com força. E quando Jesus nos toca forte assim, não tem doença que aguente. Não tem enfermidade que aguente. Não tem frieza que aguente. Não tem vale de ossos secos que suporte. Deus vai avivar a sua igreja. Levante a mão e adore a Deus por esta palavra. Canassi bideque faço labaxanda calabaia. Alai de canta labassubre que me ande com manai. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu não sou saudosista, até porque verdadeiramente eu peço misericórdia a Deus todos os dias. Eu não quero ser aquele crente saudosista que fica só lembrando do passado. Antigamente eu orava, antigamente eu sentia, antigamente eu falava língua. Não, pelo amor de Deus, eu tenho pavor quando eu começo a ouvir pessoas falando isso. Eu saio até de perto, falo, sai de perto de mim que isso aí pega. Deus o livre. Não, do jeito que começou a vida cristã, o fogo ainda, na verdade, só está aumentando, cada dia mais. É um negócio que vai pegando na gente, e a cada dia vai aumentando mais o negócio. O fervor vai aumentando mais. Então, nós temos que tomar verdadeiramente aqui, olha só que coisa tremenda. Ele toma pela mão e levantou a ela. Então, ela se levantou no poder de Jesus. Ela se levantou na graça do Senhor. Não foi ela que se levantou, foi o Senhor que levantou ela. Você não tem dito isso? Você não tem falado, estou sem força? Você não tem falado para Deus, Senhor, eu estou sem força, eu estou perdendo as forças, mas o Senhor vai te levantar. Porque alguém rogou, houve uma intercessão, e essa foi do Espírito Santo ao teu favor. O Espírito intercedeu, houve uma intercessão, aleluia, divina em teu favor, e o Senhor está dizendo: eu vou em direção a você, eu vou em direção à tua vida, porque hoje é o dia que eu vou te colocar de pé, hoje é que eu vou te reanimar, hoje é que eu vou trazer o fervor espiritual no seu coração, para você caminhar na casa de Deus não vai ser mais um peso, para você vir aos cultos não vai ser mais uma dificuldade. Eu não sei como você vive tanto cansado assim, hein? Só diga: eu não vou porque eu estou cansado, não vou por causa daquilo e daquilo. Não vai acabar isso, porque o renovo do Senhor, a cura do Senhor, ela chega. Onde estão aqueles crentes? Eu falo, cadê aqueles crentes? Meu Deus, eu lembro nos primeiros passos da minha conversão, os irmãos, olha só, primeiro passo, vamos orar, nós vamos orar da meia-noite às 5, não conseguia orar 15 minutos, que eu estava começando a vida cristã. Quando eu orava 15 minutos na oração, que era uma hora de oração todas as noites na sede mundial, dá 15 minutos eu já tinha orado pelo mundo inteiro e acabou as palavras. É o começo, né, irmão?
Eu orava pelos parentes, orava pelos familiares, que eu olhava no relógio, oh meu Deus, só 15 minutinhos, Senhor. E aí os irmãos começaram, bora, e foram me envolvendo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora para a oração com eles. E aí um dia eles falaram, vamos orar da meia-noite às 5 da manhã? Eu falei, quando era do mundo, ia para show mundano, passava a madrugada inteira. Uma vez eu lembro, fui num show de música mundana, na segunda-feira eu tinha que trabalhar. Os sem vergonhas atrasaram o show, os bonitinhos chegaram tarde, acabou o horário do ônibus. Eu fui de Carapicuíba, quem conhece lá, de Carapicuíba. Eu demorei 3 horas andando a pé, e para ver homem, e ficar lá vendo homem, e aquelas drogaiadas rolando, cachaça. Aí vem para a presença de Deus, estou cansado, aí está doendo. Sem vergonhice, isso aí, meu! Deus está dizendo, é tempo de aprumarmos e tomarmos uma posição em Deus. Não. Eu estou dizendo, eu não sei o que está acontecendo. Sinceramente, eu não sei. Eu estava agora vindo com a minha esposa, a gente veio ouvindo uma louvor, pregação, como é muitas horas de viagem, ouvindo, e eu estava vendo umas pregações antigas, dos anos 90, 2000, meu Deus, o povo era fervoroso, estava ouvindo uma pregação, o pastor nem conseguia terminar de pregar, mas porque não era só o pregador que orava, o povo também orava, era um povo de busca, era um povo de consagração. Eu lembro da minha fase, da minha mocidade mesmo, meu Deus do céu, acabava o culto, mas não acabava, porque o pregador terminava de pregar e depois o jovem ficava profetizando e dando lugar. Cadê esse povo? Onde foi parar esse povo, meu Deus do céu? Por quê? Porque é só assim. Tem que trabalhar, tem que fazer. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso faz parte da nossa vida, mas estou dizendo, a gente está tão bitolado só nas coisas da terra, que para a espiritualidade a gente está fraco. Você pode colocar alguém, você coloca ele 2 horas na frente da TV, assistindo filme, assistindo jogo, agora coloca ele 1 hora para orar, para ver, ele chia. Ele não tem 1 hora de argumento para falar com Deus. Por quê? Vida fraca, vida espiritual doente. Que geração é essa de crente que nós queremos ser, hein? Uma geração acamada, que só vem no culto, como está acontecendo nos Estados Unidos hoje em dia. Sabe o que está acontecendo na América, nos Estados Unidos? O povo só vai no culto dia de domingo. Quando os crentes brasileiros, porque eles trabalham nas empresas lá, e aí fala que os crentes brasileiros, né, que tem um costume aqui do Brasil, fala que vai para o culto dia de semana, os americanos falam, você é doido, dia de semana? Eu não vou não, porque para eles ir no culto é cultural, só vai dia de domingo, só por desencargo de consciência. Vai lá, o pastor, aquele sermãozinho fraco, sem vida, aquele sermãozinho, sabe, para alisar o ego das pessoas, não fala de obediência, não fala de pecado, não fala de nada dessas coisas. Aí muitos saem do culto, eu estou falando, eu sei do que eu estou falando, esses dias vocês sabem, estive lá, pessoas saem do culto, vão para o barzinho tomar cerveja, tomar bebida. Que porcaria de cristianismo que é esse? Que porcaria de vida espiritual que é essa? Deus ainda busca uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja incendiada no fogo do Espírito Santo. Eu estou cheio desses crentes fracos, desses crentes vazios, sem Deus na vida. Deus quer sacudir a nossa alma. Só quem quer uma mudança de vida com Deus verdadeiramente, em nome de Jesus. Aleluia. É tempo de despertarmos, sairmos dessa doença. Hoje eu não estou pregando aquela, sabe, como vocês já estão acostumados, aquela mensagem expositiva, bem trabalhadinha. Hoje é no profético que Deus está me usando mesmo. Aquela mensagem mais direta, para dar um chacoalhão na vida do crente, dar umas bordoadas espiritual nele, e dizer, acorda dessa enfermidade, acorda dessa frieza, acorda, levanta dessa cama. Toma a tua cama e anda, toma a tua cama e anda hoje. Aí Jesus, agora veja o que aconteceu. Jesus, tomando pela mão, levantou. Deus vai levantar alguém aqui nessa noite. Eu sou o primeiro, eu preciso me levantar mais. Eu preciso orar mais.
preciso ter mais comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso congregar mais. Eu preciso mais de Deus, mais. Uma vez eu li, às vezes a gente precisa de um sacudão desse. Estava lendo um livro do Leonardo Ravenhill, Por que tarda o avivamento? Aquilo lá, depois daquilo lá, meu Deus do céu. Porque às vezes, na correria da obra, às vezes passava o dia, não orava assim não. Mas eu li uma página do livro e dizia assim: um pastor que não ora 2 horas por dia não vale nada. Eu falei, meu Deus. Ele falou, não vale 2 vintém. É a mesma coisa que nada. Um pastor que não ora 2 horas por dia. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não passo mais um dia na minha vida sem orar pelo menos 1 hora. Isso quando não dá para orar. 1 hora quando não dá para orar. Fiz um propósito com Deus e Deus tem dado graça. Deus tem socorrido e tem ajudado. Posso dizer, pastor, o senhor é um homem de oração? Não sei se homem de oração, mas posso dizer, minha esposa é testemunha e minha casa também é testemunha. Tenho lutado para buscar a Deus. Então, veja só, não é nós, é a graça do Senhor, é o toque do Senhor, é a mão do Senhor, é a ação do Senhor. Agora veja, o Senhor tocou na onde nela? Na mão. Tocou na mão. Mão fala do quê? Trabalho, mãos à obra, serviço. Irmão, eu estou vendo aqui, eu estou falando pela palavra, estou vendo uma visão linda. Eu estou vendo aqueles amarelão cozidos saindo de vida de pessoas hoje aqui. Sabe quando você vê aquelas pessoas desmotivadas? Você já reparou isso? Você vê aquelas pessoas desmotivadas, você pede um favor, faz tal coisa, que aquela pessoa vai com tanta má vontade, você fala, deixa, não precisa mais não. É assim ou não é? Você fala, não precisa ir mais não, de tão mau gosto. Aleluia. Mas quando a força do Cordeiro vem, quando o poder de Cristo vem, quando a unção do Espírito Santo vem, quando o avivamento de Deus vem, quando o renovo de Deus vem, quando a restauração do Senhor vem, Ele nos levanta. Porque eu vou dizer, se a gente só ficar olhando para a febre, não vai fazer nada. Estou com problema. Quem é que não está com problema aqui? Me fala. Se tem algum que não está, desculpa, meu bem, te estragar o momento que você está vivendo. Desculpa estragar. Mas daqui a pouco vai chegar algumas coisinhas para você resolver aí, viu? Porque a vida nesse mundo aqui é desse jeito mesmo. Mas a gente vai sendo renovado, vai sendo fortalecido, vai sendo agraciado. Aí Deus vai nos dando aquele ânimo, aquela força. Aí você vai vencendo, vem um tempo de bonança. Deus glorifica o nome dEle na sua vida. Eu quero te dizer que nada vai lhe parar. Nenhuma situação que está tentando lhe acamar, tirar o teu brilho, tirar a unção de Deus na tua vida, fazer esfriar o dom de Deus. Hoje a palavra de Deus nesta noite para a nossa vida é essa: eu toco em você, eu me aproximo de você, eu esquento você, eu vou fazer você pegar fogo de novo, meu filho. Estou sentindo uma graça aqui, gente. Deus está renovando ministérios aqui, Deus está renovando famílias aqui, Deus está renovando crianças aqui, Deus está renovando jovens aqui. Eu vejo Deus levantando um exército aqui, aleluia. E o texto diz que quando o Senhor toca na mão dela, olha lá, e levantou-a, e a febre a deixou. Quando Jesus toca, ela se levanta, a febre vai embora. Quer ver coisas que estão tentando te paralisar, sair da tua vida? Se levanta. Mas se levantar como? Na força do Senhor. Se levanta. Deixa a mão de Jesus te pegar e te puxar hoje. Deus vai te arrancar dessa cama espiritual.
Deus vai te arrancar desta enfermidade, quer seja física, quer seja espiritual. Deus vai te arrancar dessa depressão, Deus vai te arrancar desse pânico, Deus vai te arrancar deste medo, porque temeste, o Senhor está contigo. Hoje uma mão poderosa vem em teu favor, te coloca de pé, essa febre te deixa hoje. Põe a mão na cabeça e diga: febre, sai de mim em nome de Jesus. Recebe a unção de Deus aí agora, recebe esse fortalecimento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou vendo um exército aqui se levantando e se colocando à disposição. Eis-me aqui, eu estou aqui na casa. Para que eu estou na casa? Eu estou aqui para servir, eu quero servir Jesus, eu quero servir meus irmãos, eu quero servir a igreja. Levante a mão e adore a Deus por esta palavra, porque enquanto você está de boca aberta, olha lá, tem crente renovado, que ainda fala em língua estranha, que ainda dá glória a Deus. Tem gente que está no amarelão tão cozido, que nem dá um aleluia ele consegue, que nem dá um louvado seja Deus ele pode, mas desta noite, o Senhor dos Exércitos, Ele renova, Ele renova, Ele renova. Debaca, mandará, xanei. Sai daqui, febre espiritual. Sai daqui, doença. Glória a Deus. Vamos lá. O Senhor toca. Primeiro, olha lá. Olha o que tem que ter na casa. Na casa tem que ter oração. Eu estou falando casa, templo, lugar onde a igreja se reúne para adorar a Deus. Na casa tem que ter oração. Segundo, na casa o principal tem que ter Jesus. Jesus tem que ser exaltado aqui. Porque se a gente fazer que nem a igreja de Laodiceia, colocar Jesus para o lado de fora e só pensando que se garantindo nas nossas riquezas, nos nossos recursos, nós estamos lascados. Jesus tem que ser glorificado aqui. Jesus tem que ser adorado aqui. Jesus tem que ser reverenciado aqui. Deus me deu uma palavra que eu nunca mais vou esquecer. Sabe quando que eu sei que eu preciso de um renovo espiritual? Quando eu ouço o nome de Jesus e o meu coração não queima mais. Hoje, quando eu estava pela manhã em nossa sede mundial, cantar aquele louvor que falava, clame o nome dEle, adora o nome dEle, meu Deus, eu desmanchei. Ah, meu Deus. Eu não esqueço daquela passagem quando Jesus ia pregando para aqueles 2 discípulos. O que o coração deles fazia? Queimava, pegava fogo. Deus está chamando uma igreja que queima pela sua presença, que arde em chamas a sua presença. Aleluia. Eu já disse aqui algum tempo atrás em uma pregação, a gente chora por causa dos problemas, é ou não é verdade? E chora muito, irmão. A gente chora porque está precisando de coisas, estamos na necessidade e fala, meu Deus, e a gente chora. Mas Deus está procurando alguém que chora pela presença dEle. Porque parece que hoje em dia, quando as pessoas choram só porque está na prova. Aí os profetas já estão até viciados. Aí já chega e fala, isso que estou dando vitória. Mas porque está chorando, às vezes está deduzindo. Mas tem hora que o choro não é do... O choro é porque você está sendo tocado. O choro é porque você está no amor. O choro é porque você está se derramando na presença dEle. Aí você está dizendo, diante de uma presença dessa, nada mais importa. Deus quer nos chamar para esse compromisso com Ele. Deixa Deus fazer queimar de novo esse coração. Somos movidos, ser movido pela obra que Ele tem feito no nosso interior. Não ser um povo superficial, não ser um povo que verdadeiramente vive uma vida espiritual rasa. Deus está querendo um povo que queima. Que queima.
que sinta o ardor do Espírito na alma. Aleluia, glória a Deus. Irmão, fala a verdade. Você já foi chamar alguém doente e falar, vamos fazer tal coisa? Você já chamou alguém doente para fazer alguma coisa? Fala, vamos fazer tal coisa? Ela fala, não. A doença tira o ânimo. A doença tira o vigor. A doença tira a falta, da falta de apetite. Só quem já ficou acamado, aí vai lá. Toque a comida. Não, estou sem paladar, não quero. Se deixar, fica lá definhando. É isso espiritualmente que está acontecendo. As pessoas estão perdendo o paladar espiritual. Só mais uma pregação. Só mais um culto. Só mais um momento. Oh, Deus. É isso que eu estou falando. Essas línguas aí que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Põe a mão nesse coração aí agora. Eu vou te dar 30 segundos só para você, aleluia, desfrutar da comunhão do Espírito Santo. Falar em línguas estranhas. E falar com as suas palavras. Deus, eu quero queimar de novo, Deus. Shai de cabasuri que me anda arabagai. Shede que te que faço pra que de vassúria. Eba camante caba xere que vidaça. Semina pro pede vida calaço probi. Ebi baba para terge mande cova sai. Oh querido Senhor, amado Espírito Santo, aonde tiver uma alma com o coração aberto e desejoso pela tua presença, pega ele agora. Receba o calor, a chama, o Pentecoste do Espírito. Era sumina cando rebe derevas. Chane que amande cova subia candarabassuri. Anande candarabachana candaraia. Alabachana calabassumi candarabachana. Alabacalabaçanda, calabaçúria. Jesus vai começar a batizar alguém com o Espírito Santo. Há uma unção de Deus caindo aqui sobre esta casa. Há o poder do teu Deus. É a presença do Nazareno. É a presença. Necalai chocanta labra súbria, ela macanda labaxéria. Canta os cânticos espirituais, dança na presença do teu Deus, se regozija, ele que está na casa. Põe a mão no ombro do teu vizinho e diga para ele: queime na presença do teu Deus agora. O fogo de Deus queimará no altar e não se apagará. Recebe aí agora. Recebe aí agora. Recebe falando em línguas estranhas. Recebe dando glória a Deus. Recebe jubilando e exaltando. É pegar fogo. É pegar fogo. Queima, Senhor. Queima os corações. Queima os corações. Queima. Queima. Olha lá, olha lá. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. É de uma igreja que queima. É que queima. É mulheres que queimam. É jovens e adolescentes que queimam. É varões, homens que queimam na presença. Deixa eu sentir a temperatura aqui. Deixa eu sentir o termômetro espiritual aqui. Eita Deus. Dará maná calavachere me candarabagaia. Aramande canda lavassúria candara.
Vai pegar, esse fogo vai aumentar aqui, pastor Brito. Esse fogo vai aumentar aqui, Carlos. Esse fogo vai aumentar aqui, presbítero Roberto. A labaxanda continua queimando mesmo. Desde que eu te conheço, tu queimas assim. Desde que eu te conheço, tu se alegra assim. É tanta prova, é tanta luta, mas não para de queimar. Não para de queimar. Não para. Para de queimar. Eu vou deixar você queimar na presença dele. Eu vou deixar essa palavra incendiar o teu coração, incendiar a tua alma. Chega de frieza, chega de anemia espiritual, chega de cama. Um novo dia é chegado para a tua vida. Aleluia. O apóstolo Pedro, quando ele chegou na casa de Enéas, sabe o que ele disse? Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Faze, arrume a tua cama e se levanta. Que momento normalmente nós arrumamos a cama? Que momento? A gente dorme, geralmente a gente dorme, acorda porque é o que? Um novo dia. Quando é que você tem que arrumar a cama? É quando chega um novo dia. Está chegando um novo dia espiritual. Está chegando um novo dia. Sai dessa cama, sai dessa cama, sai dessa cama, sai! Na camaço, de camande cova séria, perimicoma na laçanda. Sai dessa cama de doença, sai desse leito de enfermidade hoje. Ela se levantou, e para que ela se levantou? Para servir. Ela se levantou, e se levantou para quê? Para servir. Vai faltar espaço para tanta gente que Deus vai levantar para trabalhar aqui. O departamento infantil, Maísa, vai faltar espaço para tantos que Deus vai levantar lá. Vai faltar. Tem muita gente para socorrer, tem muitas vidas para alcançar. E eu vou começar finalizando. Vou finalizar. Falei, hoje não é uma pregação expositiva, é uma pregação hoje de fato, aquela para levantar mesmo. Eu tinha falado para vocês quinta-feira, Deus tinha me revelado esta palavra. Aí o que aconteceu? Depois que aquela mulher é curada, aquela mulher se levanta, dando a entender que aquela casa estava péssima. Imagine uma casa com pessoas doentes que não conseguem fazer nada. Casa suja, bagunçada, bagunça para todo lado. Mas agora Jesus entrou na casa e colocando as coisas tudo no seu devido lugar. O Senhor põe as mãos, a mulher se levanta, a primeira coisa que ela faz, veja, depois que ela é curada, qual é o sinal de que ela está curada? Que ela começou a fazer o quê? Enquanto você não começar a servir, é sinal que você continua doente. Toda pessoa que é curada por Jesus, ela se levanta com disposição para... Você leu comigo, quando ele curou, logo, Lucas vai relatar aqui a situação, e ele diz, logo, olha lá, versículo 39, obrigado meu bem, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Vou pegar só esse ganchinho aqui, Jesus, levanta as mãos todos, sem exceção. O Senhor repreende doenças e enfermidades, não só espirituais hoje, mas também física. Receba, você que está ouvindo aqui agora no templo, você que vai ouvir pela rádio ou pela internet, receba agora a cura. Jesus repreende vírus, Jesus repreende enfermidades, receba a saúde agora. Há uma repreensão do Senhor contra esta enfermidade, em nome de Jesus. O Senhor repreende a febre, e a febre deixou. Houve, aqui essa palavra deixou era usada para falar de uma separação de algo. Irmão,
É um divórcio com a frieza espiritual. É divórcio com a frieza espiritual. É divórcio. E não quero nem saber o que estava te adoecendo. Está divorciado disso hoje. Porque a sua aliança é com o Cristo do Calvário. Foi curada, levantando-se como? Logo. A cura não foi, foi melhorando aos poucos. Quando Jesus cura é instantâneo e logo de uma vez. Vou começar a fazer uma coisinha devagarzinho. Vai nada, é logo, é imediatamente. Levantou-se logo e servia. Levantou logo e servia-os. Você acha que servir aqui é pouca coisa? Servir, está dizendo de servir, no natural mesmo. Tá? Servir em todos os aspectos. Essa palavra é usada em Marcos 1,13, se não me falha a memória, quando o texto diz, e os anjos serviam a Jesus. Veja, até os anjos servem. Em Marcos 10,45, o que está escrito? E o Senhor veio para servir. Veja, quem serve está alinhado com o céu e é semelhante a Jesus Cristo. Eu vou repetir isso aqui que é muito forte. Quem serve está em alinhamento com o céu, está andando na mesma fiação com o céu, porque os anjos servem. E quem serve é semelhante a Jesus e testemunha do seu Senhor, porque o maior servo de todos foi o nosso Salvador Jesus Cristo. Então pessoas curadas, pessoas saradas, pessoas que têm vida espiritual, elas se levantam para servir e servir com alegria, servir com disposição, servir com ânimo. E agora eu encerro dizendo, aí o que aconteceu depois da cura? E o texto diz, começou a casa a encher. Por quê? Porque uma igreja curada faz missões. Uma igreja saudável busca almas. Uma igreja que tem saúde espiritual é uma igreja que evangeliza no trabalho, evangeliza na escola, evangeliza. E ele vai trazendo os amiguinhos da escola, coleguinhas da escola, vai evangelizando as pessoas do trabalho. Eu falo, eu conto esse testemunho de novo, esse tempo atrás eu já falei, mas a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Um rapaz pegou e me ligou, mas me ligou, era ligação perdida, sabe? Eu falei, é de tal loja. Eu falei, não. Ele ia desligar, eu falei, não, mas não desliga não. Você não ligou por acaso não. E aí Deus já me deu uma profecia ali. Você era músico da casa de Deus, é músico da casa de Deus, está afastado, mas Deus está te restaurando. Ele ficou mudo, pensei que ele tinha desligado, ele falou, ficou pasmado, ele falou, meu Deus, eu era músico da casa de Deus, estou desviado, mas a partir de hoje estou voltando para a igreja. Eu vou ver aquele moço na eternidade. Eu verei ele. Veja, para ele era uma ligação perdida, mas não era. Deus, não sei o que aconteceu, mas Deus colocou ele no meu caminho. Nunca vi e nem sei se eu vou ver esse rapaz. Mas foi lá, restaurado. Para ele era uma ligação perdida. Quantas ligações perdidas há por aí? Eu estou falando de pessoas que estão perdidas e cruzam no teu caminho e você pensa que é coisa normal. Não é. Deus colocou aquela pessoa no teu caminho para você falar dela. Falar para essa pessoa de Jesus. Às vezes um convite que você faz para alguém, um convite como a menina que trabalhava na casa de Naamã, na verdade era escrava. Ela só fez um convite, se o meu patrão, o Naamã, for lá na igreja onde eu congrego, meu pastor ora por ele e Deus pode curar aquele. E não é que Deus honrou a fé da menina? Ele foi e ainda não gostou da pregação, porque ele era soberbo e a pregação foi essa, desce, se humilha. E aí às vezes você fica com medo, eu vou chamar o visitante, aí os irmãos vai pular, vai dar glória a Deus, vai falar em língua estranha. Não, filho, aí que Deus vai pegar ele mesmo. Deixa que o trabalhar de Deus, porque o que o Naamã falou? Pensei que seu pastor ia vir aqui, ia pôr a mão na cabeça, invocar o nome do meu Deus, o nome do seu Deus ia ser curado, agora fica pedindo essas coisas para mim se humilhar. É isso aí mesmo, quer ser curado, se humilha. Se humilha, você tem que entender que você não é o rei da cocada preta não, como diz aí o ditado. Você tem que entender que a única luz que brilha aqui é de Cristo Jesus. Não é que ele se converteu? Veja, o Pedro se tornou assim mais em evidência do que o irmão dele André. Mas o que André
André que veio primeiro para Jesus do que o Pedro, eles eram os irmãos, os dois eram apóstolos. E aí André pegou e foi e ganhou Pedro. Foi lá, achei Jesus. Foi lá, levou até Jesus, Jesus fez a obra. Deus vai usar pessoas aqui para ganhar num trabalho. Deus vai usar pessoas aqui para ganhar no meio da família. Deus vai usar pessoas aqui para ganhar nas ruas. Deus vai te usar para evangelizar, porque igreja saudável, igreja com saúde espiritual, se levanta para servir, para ganhar almas. Vou até fechar a Bíblia aqui, porque a mensagem tem que parar aqui. E aí a casa ficou cheia. E o que Jesus fez? Pela palavra. Expelia os demônios e curava os enfermos. Para quê? Para que se cumprisse. Então veja, olha o que tem que ter na casa. Primeiro, tem que ter o principal, Jesus tem que estar na casa. Jesus é central. Ele é a pessoa amada, querida e mais importante, incomparavelmente mais importante. Aleluia. Segundo, o que tem que ter na casa? Oração. Oração na casa, intercessão na casa. Vai aumentar, digo de novo, vai aumentar o número da inteira fé de pessoas que vão orar. Vai aumentar. Vai aumentar. Esta noite aqui deu, porque às vezes a pessoa fala, mas onde é que eu me encaixo? Já achei um lugar para você se encaixar aí. Oração, quero ver quem não consegue orar. Oração todo mundo consegue fazer. Já se encaixa aí, meu bem. Por que você não começa a consagrar a Deus? Hoje o culto, vamos supor, terça-feira, hoje eu vou servir, hoje eu vou tirar o dia para consagrar pelo culto, pedindo para Deus salvar almas, batizar com o Espírito Santo. Vou chegar 1 hora mais cedo no culto e vou ficar no pé do altar, que nem eu vejo direto os irmãos aqui. Eu chego aqui, os irmãos estão no pé do altar aqui, orando ao Senhor. O que é isso? Está servindo ao Senhor, intercedendo pelo culto, orando pelo culto, orando pelas almas. É isso que Deus quer da sua igreja. Então vamos lá, recapitulando, estou encerrando aqui. Tem que ter na casa, principal de tudo, Jesus. Ele é a razão de tudo. Segundo, oração. E aí, terceiro, tem que ter a palavra. Porque Jesus pregava ali a palavra. E aí o que acontecia? Sinais e prodígios, curas e libertações. E outra coisa, cumprimento de promessas. Esse lugar aqui onde as promessas de Deus se cumprem. Aqui, esse lugar, as pessoas são libertas de opressão. Aqui as pessoas são libertas de doenças, de enfermidade e de qualquer mal que assole a tua vida. Sabe por quê? Porque esse lugar é lugar de pessoas curadas. Esse lugar é lugar de pessoas saudáveis. Pode entrar doente, claro que pode, mas vai sair daqui cheio de saúde em todos os aspectos da vida. Amém? Amém, meus amados. Abre as mãos que hoje eu vou encerrar orando. E pedir a mão mesmo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu vou pedir ao Senhor agora nesta humilde e simples oração. O toque que o Senhor não oraram e não pediram para Jesus ir lá. E eu vou pedir a mesma coisa aqui. E pela fé, você vai ser tocado, assim como eu também. E esta igreja, pessoas que não estavam bem, hoje Deus vai curar essas pessoas. E eu vou ver aqui pessoas se levantando como nunca antes se levantou na obra de Deus. Pai, a tua palavra foi pregada do jeito que o Senhor ali me deu, ó meu Deus, nessa labuta ministerial, muitas vezes na correria do dia a dia. Ó Deus, esta mensagem veio de uma revelação direta da parte do Senhor. Embora, ó Deus, me lamentei de não ter tido um tempo maior para me debruçar sobre ela, mas tudo aconteceu do jeito que o Senhor assim permitiu, planejou. E estou aqui nesta noite entregando uma palavra que me deste para ministrar o coração da tua igreja, uma palavra revelada da parte dos céus. E eu quero lhe pedir, assim como alguém orou a sogra de Pedro, falou para o Senhor dela, eu quero nesta noite falar para o Senhor desta igreja. A sogra de Pedro hoje está representando esta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, aquilo que nos acamava, aquilo que nos adoecia, aquilo que nos deixava prostrado, problemas que estavam nos superando, sentimentos que estavam nos abatendo, situações adversas que estavam nos desmotivando, que hoje, Senhor, a tua mão venha nos agarra com teu braço forte, com a tua mão estendida,
e verdadeiramente dentro do diagnóstico que o Senhor tem desta igreja e de cada pessoa presente, cada membro e os que não puderam estar também, eu peço ao Senhor, vai na raiz, Senhor, qual é a causa, meu Deus, desta febre? O Senhor sabe, e eu peço que agora seja repreendido essa infecção, esta enfermidade, esta doença, e essa igreja seja curada, esta igreja se levanta com disposição para servir, em nome de Jesus, e que esta casa venha encher ainda mais, Senhor, ainda mais, e aqui a Tua palavra, ó Deus, continue sendo pregada, para que curas aconteçam, libertações se manifestem, e as promessas do Senhor se cumpram, que o Teu povo, meu Deus, seja alcançado com grande poder e autoridade, eu os abençoo, em nome de Jesus, amém. As palmas louvem o Senhor.